Era manhã de domingo e havia ele ressuscitado, e foi dele essas palavras: paz seja convosco. Amém. Meus irmãos, poderem sentar, por favor. Para mim é um motivo de muita alegria estar nessa casa mais uma vez. Eu tenho uma missão divina, uma vocação, ministro por aí afora, mas essa igreja tem um jeito especial de atingir o coração de Deus. Deus abençoe você com esse jeito que você tem de cultuar. Eu tenho para mim que vocês fazem como Salomão. Na edificação do templo, ele não quis queimar 500 bois, ele queimou 1000. E Deus não absolveu lá de cima, Deus desceu para cultuar com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que vocês fazem mais ou menos a mesma coisa. Vocês trazem Deus aqui. Deus abençoe. Eu glorifico a Deus pela vida de amigos. Eu não estou falando colegas, eu estou falando amigos. Pastor David Souza e a sua família são meus amigos de muitos anos. Eu não vou lhe falar data, senão você sabe a nossa idade, mas são de muitos anos. Deus abençoe o pastor Davi. Pastor Mauro Alberto, nunca o vi pregar perto de mim. Eu sempre preguei perto do senhor, mas quando o senhor pregou na minha igreja, eu fiquei 7 dias sem pregar lá, a fim de que eles esquecessem a tua mensagem para que eu entrasse. O senhor tem um pregador fenomenal. Pastor Davi, eu nem já cansei de falar, deixa. Mas eu venho por aí fazendo a minha parte, né? Glorifico a Deus pela vida de todos os obreiros. Me perdoe se eu não lembro o nome de todos. E ao homem que Deus deu o cajado desta obra, pastor Marcelo Bruno, a sua mãe digna esposa, a sua família. Deus muito o abençoe, meu pastor. Eu combinei com o pastor Davi, eu vinha para cultuar, não que não esteja cultuando, e para te dar um abraço, visto que o senhor não me chamou mais. Então eu falei, eu não tomo ceia enquanto não abraçá-lo e pedir perdão. Já posso tomar minha ceia em paz. Muito obrigado, meu pastor. Eu sei que confiar uma tribuna tão santa e séria como Crescendo na Unção não é fácil, não é qualquer um que pode estar de posse deste microfone, neste púlpito. E me esforço para fazer a minha parte com muita graça e com muita seriedade. Tenho um nojo muito grande de quem prostitui coisas santas. Antigo Testamento, Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13, encontre por favor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Jeremias 13, assim diz: assim me disse o Senhor, toma teu cinto este de linho, e torna a colocar em teus lombos, porém não deixe tocar na água. Tomei o cinto, segundo a palavra do Senhor que veio a mim, e pus em meus lombos. E pela segunda vez tornou ele a mim a sua palavra, dizendo: toma teu cinto, que colocaste em teus lombos, e vem, traga-o ao Eufrates, e o enterre em uma fenda que encontrar. Fui, escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia me dado ordem. Passando-se muitos dias, o Senhor tornou a mim a sua palavra, dizendo: toma teu cinto, de onde escondestes. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto daquele lugar onde havia escondido, conforme me veio a palavra do Senhor. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: deste mesmo modo que o teu cinto está podre, vou apodrecer a soberba de Judá e o orgulho de Jerusalém.
Amém? Amém? Feche a sua Bíblia, por favor. Meus queridos irmãos, em tempos tão trabalhosos, em dias tão difíceis, de que você precisa fazer um esforço tremendo, mas com a bondade do Espírito Santo e com um discernimento de espíritos, conseguimos saber quem está falando quando Deus mandou falar. Em tempos tão difíceis, que pessoas sobem em púlpitos e confundem vocação com profissão, e não entendem que este lugar de culto não pertence a homens, pertence a Deus, e Deus tem ciúme das coisas dele. E nós que aqui nos regimentamos para cultuar o Senhor, da mesma forma, Ele quer de nós um culto para uma autoridade que se assenta acima das estrelas, um culto digno dele. E nessa mesma época de tempos difíceis nossos, não era difícil, era o mesmo tempo de Jeremias, numa época em que, avançado na sua idade, se você fizer um esforço comigo, vai lembrar que Daniel e Ezequiel cresceram ministerialmente dentro de um cativeiro, o babilônico, mas Jeremias foi o que escreveu cartas, a do capítulo 29 do seu livro, para os cativos da Babilônia. Há quem diga que ele tinha pelo menos 55 ou 63 anos, era um velho. Aqui neste capítulo 13, apesar de estar tão próximo do capítulo 1, Jeremias já tinha uma idade muitíssimo avançada. E quando chega aqui, o Senhor traz uma palavra a ele, envolvendo coisas que ele tinha e via todos os dias. O Senhor veio a ele, supostamente na sua casa, e disse: toma teu cinto, põe sobre teus lombos e vem para o Eufrates. Deus deu uma vírgula, até que ele fizesse acontecer as primeiras ordens. Para que você entenda bem, o cinturão de um profeta não era na cintura, era nos lombos, aqui, no peito, ou abaixo do peito. O cinturão de um sacerdote não era o mesmo de um profeta. O cinturão de um sacerdote cruzava o peito, do ombro à cintura, e na frente era de ouro maciço, e a fivela que ficava no meio do peito fora talhada à mão, escrita à mão por um ourives, e nela estava escrito: santidade ao Senhor. E nas costas era de linho puro. Eis o cinturão do sacerdote. Porém o cinturão do profeta era de uma forma horizontal, com 5 fivelas de cobre vencido e de um couro velho. Aí você pensa consigo, o sacerdote então tem mais valor diante de Deus do que os seus profetas, cada qual Deus colocou para estar fazendo sua vontade na terra. Porém, o sacerdote sempre apanhou do povo um sacrifício para queimar e oferecer a Deus. O profeta sempre pegou os sentimentos de Deus para queimar no coração do seu povo. Com esse cinturão aparentemente menor do que um sacerdote, não havia nenhuma cobrança para o profeta usar o seu cinto dentro de casa, mas era a marca de sua vocação. A mulher tinha um cinto de 2 dedinhos de espessura, e ela podia usar na cintura. Haja visto que todos usavam vestidos, mas a diferença do vestido masculino e do vestido feminino era o cinturão. Um homem sem vocação, o chefe de família comum, usava um cinturão nos lombos, no peito, mas sem fivela nenhuma. Era só um cinturão, com uma única fivela atrás. O do profeta, 5 fivelas na frente, de couro, o cinturão de um couro velho e as fivelas de um cobre vencido pelo tempo. Deus disse: põe o teu cinto. E ele apertou as 5 fivelas. Deus disse: vem ao Eufrates. Vem ao Eufrates. Vem ao O Eufrates, o Tigres e o Pison molhavam o Éden. Então o Eufrates é o primeiro rio que molhou a terra.
E o cinturão de Jeremias é a marca, diante dos olhos da sua sociedade, da vocação que ele possuía. Se o seu cinturão é a sua vocação e o Eufrates é o primeiro rio, Deus quer um encontro de ministério com primeiras coisas. Acompanhe. Traga-o ao Eufrates. Jeremias questiona, porque Jeremias não é profeta do centro. Ele está em Anatote, de onde nunca saiu, terra de seus pais. A uns 400 quilômetros do centro de Jerusalém. Ele questiona: por bondade, Senhor, ir ao centro de Jerusalém, aonde eles não me aceitam entre os profetas. E esse entre os profetas eram homens profetas de Israel, não eram falsos profetas. Porém, andavam sempre nos costumes e nos passos dos reis, e falavam tudo que os grandes queriam ouvir. Sempre que o rei chegou na sua sacada, pelo menos 120 homens de Deus diziam: vai bem o Senhor, vai bem o teu reino, vai bem Israel. E ele gostava de ouvir aquilo. Então, quando perceberam que o velho Jeremias não andaria nos passos dos reis, então não o quiseram na sua roda de profetas. Ele ficou no interior. Mas o Senhor disse: vem ao Eufrates. Necessário era cruzar o centro de Jerusalém, aonde ele não queria estar, mas ele foi por obediência. Olhe para cá. Ao chegar ao centro de Jerusalém, alguém disse: veja o fanático, veja o louco, veja o fatalista. Olha sozinho. Ele acha que Deus só fala com ele. Ele acha que Deus só usa ele. É diferente. Jeremias não achava nada disso. Porém, há quem diga: pode pregar a si mesmo, pode cantar a si mesmo. Alguns vivem assim, outros vivem assado. É o meu pensamento, é a maneira que eu fui criado. Eu entendo que para se aproximar de Deus tem que haver uma separação. Eu entendo que para atingir o coração de Deus e por bondade do Espírito Santo, há um preço a ser pago, há uma separação a ser feita, há um estilo de vida diferente. Ora, esse povo dos nossos dias, nenhum ímpio dará ouvidos a uma mensagem de uma pessoa que tem vidas semelhantes a deles. Tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa nova. Então todos repudiavam Jeremias, porque ele tinha uma intimidade que os outros não tinham. E quando ele ia calado, ele falou dentro de si: o Senhor está ouvindo, Senhor? Deus disse: estou. Sobe na praça, aonde pregam os profetas, e fala a este povo: Senhor, já me chamam de fatalista, já me chamam de polêmico, já me chamam de estranho. Quer mesmo? Vá, Jeremias. Ele então subiu, e o que eu digo? Diga: assim diz o Senhor, que tem a minha palavra com a palha, ó Israel, que tem a minha palavra com um sonho, ó Israel. Eis que existe entre vós que diz: assim diz o Senhor, quando eu não mandei dizer. Quem tem sonho, conte sonho. Quem tem minha palavra, pregue a minha palavra. Agarre a mão de quem está perto de você. Diga: tem muita gente por aí sonhando com sepultura, com encruzilhada, com o diabo assim ou ali, aqui ou lá. Isto não cabe para nós, principalmente você que está aqui crescendo na unção. Verdade é que esse povo não conhece o caminho de uma separação. Quem tem sonho, conte sonho, mas aqueles que conhecem palavra, largue a mão do sonho, pregue Bíblia, viva a Bíblia, fale a Bíblia, toma agora. Põe a mão no ombro de alguém e diga que tem a palavra de Deus com a palha. Que tem. Eu estou sentindo Deus aqui. Muita gente falando palha, dando palha. E ovelha é exigente, ovelha não come qualquer coisa. E Jeremias disse: largue a palha para lá, pregue a minha palavra, diz o Senhor, pregue a minha palavra. Só quem tem amor à Bíblia, levante ela e dê uma rajada de glória. Eis a bússola, eis o guia, eis aqui o que precisamos.
O povo trincou os dentes e odiou o profeta do interior. Deus disse: continua, vem para o Eufrates. Quando ele ia descendo do alabrado que estava na praça, Deus disse: retorna, porque o coração dos vocacionados endureceram. Que direi eu, Senhor? Por quê? Por que eles reclamam tanto? Já não está bom? Permita que eu vá. Por que eles querem tanto ver o meu fim? Por que eles não falam como eu falo? Por que eu não posso ser como eles são? E Deus disse: porque eles nunca serão o que você é, meu filho. Eles nunca se tornarão você. Dá um sorriso aí para 2 pessoas. Diga: está respondido. Diga: está respondido. Você nunca será como eles, porque eles nunca serão como você. Eles nunca terão cinturão de 5 fivelas. Deus disse: a quem eu muito dou, eu muito vou atrás. Fale para eles: não é minha palavra como um martelo, diz o Senhor, que os miúça a pedra. Ele partiu para o Eufrates. Foi para o Eufrates, um pouco chateado, verdade. Olhe para mim. Quando ele chegou no Eufrates, Deus disse: tira o cinto. Tirou as 5 fivelas. Deus disse: enterra onde você achar melhor. Enterrou. E Deus disse: pronto, pode voltar para casa. Eu andei 400 quilômetros para isso. O Senhor não vai me dizer o porquê que eu estou enterrando? Não vou dizer. Dê um sorriso para alguém perto de você. Esse aí é seu melhor sorriso? Diga para ele: Deus fala o princípio, Deus revela o final, mas o meio é sempre uma surpresa. Se Deus dissesse a Moisés que Arão e Miriam iriam querer seu lugar, talvez ele não aceitaria ir. O meio é sempre uma surpresa. Retorna, Jeremias, sem cinto. Se com cinto eles me esmagam, me caluniam, me difamam, sem cinto vão dar no meu rosto, Senhor. Volta, Jeremias. Você está pronto para ser contrariado quando você achou que na beira do Eufrates, do primeiro rio, a sua vocação seria respondida e Deus não quis falar? Meu Deus! Dê a mão a alguém e diga: volte. Não questiona, filho, volte. Deixa o teu cinturão lá e volte. Ele sabe o que está fazendo. Ele enterrou e está voltando. Alguém disse: olha eu, o fatalista de hoje cedo, está sem cinto. Outro disse: eu já sabia, porque Deus arrancou o ministério dele. Deve estar em pecado, deve estar em alguma coisa misteriosa, e Deus o envergonhou. Deus colocou ele diante de nós para nós zombarmos, desmerecermos ele. Ele não tem vocação, ele não tem ministério. E quando ele ia reagir, Deus disse: você não tem licença para responder essas calúnias, Jeremias. Volte para casa. Ele entrou em casa, sentou-se à mesa, apoiou os braços, e o velho deixou as lágrimas baterem em cima da mesa e disse: por bondade, Deus de Abraão. E a presença do Senhor encheu a casa e disse: fala, Jeremias. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais ser profeta. Meu pai era sacerdote e era bem melhor que fosse como ele. Me desmerecem quando tudo que eu faço é te obedecer. Falam mal de mim pela posição que o Senhor me colocou. Senhor, eu não aguento mais. Não quero mais pregar. Murmurar e desabafar são 2 coisas muito diferentes. Pegue a mão do seu irmão e diga: não há pecado algum em você se jogar no chão do seu quarto e
e pedir por ajuda a Deus. Ele não falou isso no meio da praça. Ele não falou no meio dos outros. Ele falou sozinho com o seu Deus. Eu não quero mais. E Deus entende você. Deus disse: tudo bem. Você não quer? Não, Senhor. Preciso achar alguém que profetize em seu lugar. Mas eu te amo assim mesmo. Eu não vou mais usar você como profeta. Você não quer? Não quero mais, Senhor. Tudo bem. Preciso achar alguém. Antes que eu tire a minha presença da sua casa, Jeremias, você me dá 5 minutos da sua atenção? Sim, Senhor. Por favor. Pense no maior psicólogo de todo o universo. Pense em alguém que conhece a divisão de alma e espírito. Ele falou: Jeremias, eu queria te perguntar algo. Sim, meu Senhor. Você se lembra quando eu te chamei? Tenho quase 63, Senhor, mas me lembro como se fosse hoje. Você pode descrever para mim? Mais ou menos, se você ainda recorda. Era de tarde. Papai chegava de um sacrifício com as roupas santas. E as roupas santas estavam sujas de sangue. E ele pediu que eu pegasse com todo cuidado e levasse para a mamãe soltar o sangue, porque no outro dia ele voltaria ao Deus de Abraão e sacrificaria. Eu peguei, Senhor, a roupa da mão do meu pai e vim. Eu fui levando com uma vontade de um dia usar aquela roupa. Seria meu futuro usar aquela roupa. Eu sou filho de sacerdote. Eu tinha que usar aquela roupa. E o que mais, Jeremias? Eu fui andando. E o meu disjuntor desligou. Eu caí com o rosto no chão, caí por cima das roupas santas. Meu pai correu, tentou me fazer cobrar os sentidos, deu tapas de leve no meu rosto, me balançou, e ele me disse: filho, você está pálido, você está com os lábios roxos, a sua mão está ficando branca demais. Foi o que, pai? Eu ouvi uma voz. Foi demônio, filho, foi o demônio que falou com você. Conta para papai. Papai é sacerdote, papai fala no altar, papai do céu está com o papai na beira do altar. Conta para mim, meu filho, que mal te assustou para você desmaiar dessa forma? Eu não sei, eu só sei que eu vi, mas não sei o que eu ouvi. Conta exatamente o que você ouviu. Ele levantou, bateu a poeira, ele disse: eu andava por aqui, quando tudo isso sumiu diante dos meus olhos, e eu sei que antes de bater no chão eu ouvi assim: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que te tirasse da madre te santifiquei, e para as nações eu te levanto com... Pega a mão do seu irmão aí perto de você. Diga: você pode até desabafar, mas é este Deus que te vocacionou contou teus ossos no ventre da sua mãe. Levante uma de suas mãos e receba o que eu estou recebendo aqui. Deus hoje dobra a tua força. Deus hoje aperta esse cinto. Eles saberão que crescendo na unção ainda há profeta. Aleluia! O pai de Jeremias não fez como você. O pai de Jeremias disse: você está louco, meu filho? Deus não fala ao menino de 17 anos no pátio da minha casa. Deus fala ao sacerdote consagrado na ponta do altar. E ele disse: o senhor está certo, o senhor está certo, o senhor está certo. Me desculpe, pai. Pega essa roupa e leve para a sua mão. E ele está levando. Ele tem que acreditar no pai. Ele não sabe o que está ouvindo. Entregou a mãe disse: veja se a panela no fogo já ferve. Ele foi até aquele fogão a lenha. E o Senhor veio e disse: o que você vê, Jeremias? Essa voz de novo. Papai vai me deserdar. Eu não vou ser sacerdote, eu não posso ouvir. O que vê, Jeremias? A única coisa que vejo é um fogão a lenha e uma panela de água que ferve. E para onde dá a panela, Jeremias? Aonde vai o bico? Pelo que posso entender, na posição do fogão, o bico dá para o norte. Levanta e prega ao meu povo: do norte virá o julgamento de Israel, porque esqueceram a minha palavra. Colocarei os príncipes dos inimigos pelo portão norte e levará Israel cativo, porque esqueceram a minha palavra. Jeremias correu o quintal afora, se escondeu no quintal, sentou no chão e ficou segurando a cabeça e disse: eu estou ficando louco, não pode ser o que estou ouvindo. Igual o irmão do seu lado, quando Deus fica com ele, falando com ele, ele diz: não, eu não, Senhor,
Não, Deus pode usar o meu pastor presidente. Tem tanta gente boa. Não pode ser eu que o Senhor esteja falando. É contigo que Deus está falando. E Ele te trouxe esse culto para te dizer: eu coloquei cinto no teu peito, eu apertei o cinto, eu falo com você, eu quero usar você. Se você se habilita, faz o diabo passar vergonha, adora do jeito que você sabe, do jeito que você... Pega a mão de quem está perto de você, diga: quem tem cinto não tem medo de sexta-feira 13, 14 e 15. Quem tem cinto não tem medo de encruzilhada, de inveja, de olho grande, de malícia. Não tem medo de calúnia, não tem medo de quem compra testemunha. Quem tem cinto ainda teme ao Senhor. Estou encerrando agora. Correu o setor e o Senhor disse: o que você vê, Jeremias? Ele disse: de novo. Tudo que vejo é uma árvore de amendoeira na qual estou sentado embaixo. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra.